Capítulo 361. Marcos saboreava lentamente sua bebida em uma pequena e discreta cafeteria. A uma pequena distância, alguns garçons e garçonetes estavam quase sem fôlego de tanta emoção. Marcos estava na loja deles. Como isso tinha acontecido? Visto de perto, ele parecia tão sereno e nobre. De fato, parecia, mas o homem ao seu lado não. Josh devorava bolos com a maior naturalidade, sem se importar nem um pouco com as boas maneiras. O contraste era tão grande que chegava a causar constrangimento. Você veio pelos bolos ou pela reunião? Marcos deu uma risadinha enquanto observava se deliciar com as guloseimas. Ei, a gente tem que aproveitar a vida sempre que possível. Além disso, reservamos o lugar inteiro, então não precisa se preocupar com as aparências. Ele deu de ombros. De qualquer forma, isso vai ser divertido. Josh deu uma risadinha. Estou surpreso que você tenha me pedido isso. Normalmente, eu esperaria que você resolvesse seus próprios problemas. Na verdade, recebi alguns relatos sobre algumas atividades suspeitas da sua parte. Marcos lançou uma bomba tentando provocar uma reação. É mesmo? Josh deu de ombros enquanto comia compulsivamente. De qualquer forma, ele deve chegar a qualquer minuto. Eles esperaram em silêncio, silêncio esse que foi quebrado pelo som nítido de um sino quando a porta se abriu. Ding! Um homem entrou, um que parecia extremamente calmo e confiante. Ele notou Marcos e dirigiu-se diretamente a ele com segurança. Mas, ao ver Josh, sua calma desapareceu completamente. O quê? Até mesmo uma exclamação baixa escapou dele. Seu rosto empalideceu e ele começou a suar profusamente. Seus pensamentos eram claros. Ele estava ferrado. Não era esse o cara que ele acabara de rejeitar. O que ele estava fazendo ali? Naquele momento, ele pareceu cogitar simplesmente dar meia volta e ir embora. Qual era o sentido de estar ali se Josh estava envolvido? Mas, no fim, decidiu ficar, com o olhar fixo em Marcos. Josh deu uma risadinha. Provavelmente, esse cara estava planejando focar em Marcos para qualquer que fosse o pedido, na esperança de que tudo desse certo. Bastante otimista, mas não totalmente errado. Bem-vindo, sente-se. Ouvi dizer que o senhor solicitou uma reunião para falar sobre sua casa de leilões. O que tem a dizer? Perguntou Marcos, educadamente, mas direto ao ponto. Na verdade, eu preferiria que só nós dois estivéssemos lá dentro, antes de dizer, por motivos de segurança. Seria possível? Perguntou o homem, hesitante e receoso de ter sua entrada recusada. Marcos assinou com a mão e os funcionários entenderam o recado enquanto começavam a sair. Mas um segundo depois, Josh também assinou para eles, para que voltassem. Os funcionários, impotentes, estavam divididos entre as duas opções. Seria melhor para eles ouvirem o líder da MTA, não é? Não fique aí parado, traga-me mais bolos antes de ir embora, ordenou Josh, estalando a língua. Os funcionários olharam para Marcos, mas vendo que ele não se opunha, voltaram ao trabalho. Esse pequeno intervalo não era grande coisa para eles, mas fez o dono da casa de leilões estremecer. Esse cara ousou contestar uma ordem de Marcos sem sofrer nenhuma consequência. Por outro lado, isso provavelmente se devia à benevolência de Marcos, certo? Não havia como os dois estarem em pé de igualdade. Agora sim. Isso está divino. Enfim, o que você estava dizendo? Josh perguntou com naturalidade. Mais uma vez, Marcos não contestou. É o seguinte. Tenho um amigo que adquiriu um item por meio de várias coincidências, apenas para perceber depois que talvez não fosse 100% legal da parte dele fazer isso. Chega de enrolação com conheço um amigo. Vai direto ao ponto. A gente não tem 2 anos de idade, reclamou Josh. Ele tem razão. Só fala. Marcos interrompeu. O dono do leilão engoliu em seco ruidosamente antes de começar a contar sua história sobre um material de outro mundo que conseguira obter. Quanto mais ele enumerava, mais interessado Josh ficava. Metal incrivelmente duro, extremamente velho, aparentemente vivo, reage a estímulos externos.
Altera a temperatura aleatoriamente. Josh ergueu uma sobrancelha para o dono. Então, basicamente, você encontrou um meteorito muito peculiar. O que há de ilegal nisso? Perguntou ele, perplexo. Havia histórias de pessoas que tiveram um meteorito caindo no telhado de casa e ficaram ricas vendendo para o maior lance. Por que ele estava agindo de forma tão sorrateira? Foi então que Marcos explicou. Como um decaído, você provavelmente não sabe disso, mas houve alguns casos em que formas de vida alienígenas quase dizimaram a humanidade. Ele suspirou. Espere, vocês estão falando de alienígenas em troca de conhecimento? Não, estamos falando de formas de vida mais mortais e muito mais insidiosas. Não posso falar muito sobre elas porque são informações confidenciais, mas você entendeu a ideia. Existe uma lei que exige que qualquer objeto vivo no espaço sideral seja entregue, acrescentou Marcos. Espere, vocês não dão uma recompensa para quem encontrar um. Existe uma, mas não é relevante na nova economia de crédito. Está em segundo plano há algum tempo. Para ser franco, não temos certeza se ainda é necessária. Afinal, super-humanos andam pelo mundo, explicou Marcos. Então, tudo isso não foi grande coisa. Josh olhou mais uma vez para o dono da casa de leilões. Por que ele estava soando tanto? Claro, ele podia ter infringido uma lei arcaica, mas quem se importava? Por outro lado, considerando que a casa de leilões havia sido atacada por causa disso, provavelmente significava que tinha algum valor. Alguém por aí sabia para que era usado e estava determinado a pôr as mãos nele. Só tem uma coisa que eu não entendo. Por que o atacante não tentou comprar diretamente de você? Não teria sido muito mais fácil? Perguntou Josh, confuso. O homem ficou vermelho de vergonha enquanto girava os dedos desajeitadamente. Na verdade, recebi algumas ofertas do mesmo cara. Ele queria comprar por 800 mil créditos. Foi aí que percebi que tinha valor. Não me diga que você tentou encontrar novos clientes para criar uma guerra de preços. Sim, Josh não conseguia parar de olhar para o homem, estupefato. Como diabos aquele cara tinha uma casa de leilões de sucesso? Por outro lado, ele vendia materiais, provavelmente não o tipo de coisa que a maioria queria roubar. Provavelmente, o cara estava preparado, mas não o suficiente. Pelo menos a torre dele estava praticamente intacta, tirando um buraco de lava que atravessava vários andares. Você deseja entregá-lo para garantir que não terá problemas legais? Perguntou Marcos, arqueando uma sobrancelha. Sim, tudo bem, terei que gravar. Mas, quando Marcos estava prestes a continuar, ele se contraiu ao ver Josh, que estava por perto, gesticulando veementemente para ele. E agora? Diga logo, perguntou ele em tom exasperado. Então você precisa fazer uma avaliação de risco para esse meteorito, certo? Que tal eu cuidar disso? Conheço um ótimo ferreiro que poderia resolver o problema. Josh propôs sem a menor cerimônia. Você quer dizer aquela que eu te apresentei? Aquela com quem eu tenho parentesco de sangue? Marcos trovejou. Sim, sim. Essa mesma. Josh sentiu alegremente. Isso seria ir contra a lei do, você mesmo disse. Isso está em segundo plano há algum tempo. Claramente não é tão importante assim. Josh zombou. Isso não significa que se possa simplesmente ignorar. Eu sei que você quer criar uma nova arma, mas há coisas a considerar que podem. Um lote extra de ingressos para o D23 para o seu pessoal, propôs Josh, com a astúcia de uma doninha. Mutar. Ótimo. O verdadeiro dono do meteorito só pôde observar os dois decidindo o destino de seu objeto sem sequer consultá-lo. Ele assistiu a tudo com um nervosismo incrível. O Marcos que ele conhecia era incrivelmente íntegro. Por um segundo, ele se perguntou se este era falso. Mas a mensagem que o informava sobre o encontro era verdadeira. A única coisa que ele podia fazer era torcer para que tudo desse certo. Foi então que Josh se aproximou dele. Pronto. Vou precisar da rocha para fins de pesquisa. Mas também vou precisar de muitos outros materiais. Você não se importa, né? Perguntou ele em tom de brincadeira.
Vendo que Marcos se mantinha afastado, o dono engoliu o orgulho e assentiu. Claro que não, quanto ele perderia nesse único evento? Que complicação. Ótimo, vamos lá. Josh se levantou e foi na frente. Josh, seu ferreiro e o dono retornaram à Torre dos Tesouros Infinitos. O local estava completamente fechado, e eles eram os únicos lá dentro, juntamente com os funcionários que faziam o possível para reparar os danos. Mal tinham entrado quando um homem avançou contra o dono, arrastando uma jovem pelo braço. Ela parecia ter estado a chorar, pois longas manchas de delineador lhe cobriam o rosto. Proprietário. Esta moça aqui testemunhou o início do ataque. Ela levou os invasores aos andares superiores. Eles tinham um cartão VIP falso, pelo que parece. O que devemos fazer com ela? Aqui está também um retrato falado dos culpados. O homem entregou rapidamente um pedaço de papel ao chefe, mas parou abruptamente um segundo depois. Antes, ele só olhava para o chefe, mas agora tinha visto Josh e os outros. Vê você é. É ele. Josh aproximou-se, pegou o cartaz de procurado recém-impresso e o observou atentamente. Não é tão ruim assim. Realmente retrata bem meus belos traços. Mas você deveria checar suas informações antes de falar besteira. A fumaça escura foi um acidente, e fui eu quem os fez fugir. Ah, sim, e o token é verdadeiro. Ele pronunciou as palavras lentamente. O ferreiro retirou a ficha VIP. Nesse momento, o dono finalmente percebeu a identidade do jovem artesão que havia se mantido extremamente discreto. Vê você. Você é aprendiz daquele homem. Sim. Ele respondeu timidamente. Mas podemos verificar os materiais agora. Se claro, siga-me. O que resultaria disso? Josh já estava sorrindo. Capítulo 362 Apenas forjando uma arma. Qual era o melhor lugar para forjar uma arma? Aparentemente, em um bunker subterrâneo. Josh estava dentro de uma forja subterrânea, logo abaixo da casa do amigo de Marcos. Era um lugar abafado, robusto e bastante preocupante. Por exemplo, porque havia ossos humanos em um canto. Ah, não se preocupe com isso. Eu estava tentando ver se restos humanos poderiam ser usados para criar algo interessante. Mas acontece que os ossos são muito frágeis. Bem estranho, não acha? O aprendiz de ferreiro tagarelava. Como assim? Perguntou Josh. Pense bem. Os super-humanos precisariam ter ossos mais fortes do que o normal para suportar o aumento de poder. Então, por que eles são tão fracos? Não faz sentido. Bem, essa foi uma experiência emocionante. Isso teria dado um novo significado a uma relíquia de família. A espada do vovô. Não, este é o vovô, transformado em espada. Faz sentido. Então, quanto tempo você levará para fabricar minha arma metamórfica? É difícil dizer. Na verdade, tenho algumas ideias em mente. De qualquer forma, ficar por perto durante o processo de fabricação é muito perigoso. O que faremos é usar esse grandão. O aprendiz apertou um botão e, de repente, uma das paredes começou a tremer e ranger. Na verdade, deixa pra lá. Era um robô alto e de aparência incrivelmente robusta. Quanto mais ele o observava, mais perplexo Josh ficava. Este é um robô assassino, certo? O quê? Não acredito. Era um robô assassino. Agora, é meu assistente de confiança. Entendo, não tem sangue nas mãos. Talvez. Deixa eu limpar rapidinho. Isso era realmente extravagante. Outros usavam robôs assassinos como guarda-costas, para treinamento ou até mesmo para jogos cruéis. Mas esse cara tinha um no porão. Que coisa suspeita. Era tão escandaloso que Josh teve que concordar com a cabeça e fazer um sinal de positivo. Muito bem, vamos lá. Adicione isso à pilha de materiais se achar que pode ser útil. Josh entregou alegremente alguns itens, incluindo a alma elemental e o ectoplasma atormentado. Ele estava aproveitando a oportunidade para se livrar de qualquer coisa estranha que já tivesse adquirido. O homem assentiu, brincou com o robô assassino por alguns minutos e, então, alegremente, deu um passo para trás.
Foi nesse momento que uma poça surgiu do chão, aparentemente um tanque de mistura. Com isso, terminamos. Agora voltamos à superfície e esperamos que tudo acabe. Eu pensava que apenas pessoas da classe ferreiro podiam usar ingredientes mágicos. Bem, sim, mas na verdade não. Esta será apenas a mistura inicial de tudo. Espero que resulte em uma liga mágica que eu possa usar para fazer uma arma para você. Entendi. Os dois então subiram de volta, fechando o alçapão metálico atrás de si. Marcos e seu amigo tinham ido embora para fazer sabe-se lá o que. Muito bem, vamos estabelecer algumas regras básicas primeiro. Aconteça o que acontecer, não abra a porta do porão. Entendido? Ele enfatizou, franzindo a testa. Certo, mas por quê? É muito difícil dizer quando o processo realmente termina. Eu só não quero que você cause uma catástrofe. Entendido? Ele acreditaria na sua experiência. Legal. 3, 2, 1 hora do show. Ele gritou alegremente, com o entusiasmo de um bêbado na véspera de Ano Novo. Seguiu-se um longo silêncio. Mas poderia ter sido ainda mais longo, pois logo se transformou num caos. Uma infinidade de sons estranhos ecoou de repente lá embaixo, criando uma cacofonia. Havia rangidos, sons de explosões, gritos de tristeza, clangores e muito mais. Era como se algum engenheiro de som tivesse simplesmente reproduzido tudo sem o menor cuidado. Ótimo, começou. Claro que começou. Com toda aquela confusão, Josh torceu para que tivesse começado mesmo. O que mais poderia ser? Uma pegadinha, talvez. Mas ainda não tinha acabado. Depois do som, veio o tremor. Todo o subterrâneo começou a estremecer, fazendo o chão vibrar. Era como se uma tempestade estivesse acontecendo lá embaixo. Na verdade, esquece. Estava acontecendo uma tempestade daquelas lá embaixo. O chão estava ficando cada vez mais molhado, com uma água verde estranha transbordando. Isso é estranho, comentou o aprendiz. Estranho? Estranho no bom sentido ou estranho no mau sentido? Bem, normalmente, a sala lá embaixo deveria estar perfeitamente lacrada. Isso significa que a única maneira de isso estar aqui é se todas as medidas de segurança tiverem sido violadas, disse ele, aparentemente pensativo. Isso não é ruim. Até o Josh percebeu isso. Mas então o homem tocou na água verde, antes de soltar um suspiro baixo. Ah, entendi. Essa água não é realmente material. Parece ser algum tipo de espectro, provavelmente por causa daquela coisa da alma atormentada, explicou ele, aliviado. Seu alívio não diminuiu quando um fantasma verde atravessou o assoalho e começou a pairar ao redor deles. A criatura era fria, brilhante e parecia não notá-los. Simplesmente se divertia flutuando ali, sem fazer nada em particular. Nossa, isso é incrível. Vou ter que gravar para referência futura. Isso é ótimo. Ele estava tão absorto na pesquisa que era um caso perdido, com certeza. Após algum tempo e muitos lamentos, o fantasma finalmente mergulhou de volta na terra. Isso significava que o processo estava quase terminado. Tinha sido um sucesso ou um fracasso. Foi então que todo o fenômeno se intensificou repentinamente, do nada. Partes da forja começaram a desmoronar enquanto o rugido de monstros ecoava lá embaixo. O lugar inteiro tinha se transformado numa masmorra. Que diabos estava acontecendo? Mas então tudo voltou à calmaria. Finalmente tinha acabado, ou pelo menos era o que parecia. Mas então aconteceu algo muito peculiar. A alçapão metálica abriu-se de repente. Essa era a parte estranha. Ela não foi arrancada por uma explosão, nem mesmo aberta com força. Não, ela se abriu com a maior delicadeza, como se guiada por uma mão invisível. Os dois só conseguiram se entreolhar, perplexos. O ferreiro tomou coragem e falou. Deixe-me ir primeiro. Muito bem, afinal ele era o especialista. Capítulo 363 Rocha Maquinadora. Pove. Quanto tempo havia passado? Há quanto tempo estava adormecido? Alguns anos. Alguns séculos. Alguns milênios.
Era sempre difícil dizer e, na verdade, não importava muito. Desde que chegou a este planeta, vinha despertando lentamente. Mesmo em estado dormente, ouvia inconscientemente. Os humanos o passaram de mão em mão algumas vezes até que finalmente parou em uma torre laranja. Seu suposto dono não passava de um tolo, incapaz até mesmo de protegê-lo de ladrões. Mas ele recebeu ajuda e, assim, o animal mudou de dono. Bem, dono era um exagero. Será que um ser como esse realmente teria um mestre? Obviamente não. Era uma criatura perfeita que evoluiria até dominar todas as outras. Mas os humanos estúpidos também pensaram que era uma pedra. Será que podiam ser mais ridículos do que isso? A resposta é obviamente não. Se tivesse pulmões, teria dado uma risadinha. A princípio, ele queria romper seu estado dormente e atacar seu novo dono, mas de repente mudou de ideia. Uma oportunidade surgiu. Em vez de serem cuidadosos, os humanos estúpidos demonstraram ganância por seu corpo. Eles queriam usar seus atributos perfeitos para forjar uma arma incrivelmente poderosa. Mesmo com seu grande conhecimento e sabedoria, ela não tinha certeza do que era uma arma metamórfica, mas os dois humanos pareciam realmente gananciosos em relação a ela. Que tolice! Em vez de se rebelar, esperou pacientemente. Só teve que aguardar um pouco antes de começarem a alimentá-lo. Cada segundo da espera valeu a pena, e muito mais. Havia tantos nutrientes ali dentro. Poxa, a maioria deles emanava uma aura estranha. Era como se não fossem deste mundo. Seria isso possível? Na verdade, talvez. Muitas coisas eram estranhas neste universo. Isso significava que esse planeta fraco tinha uma ligação com um plano mais forte. Era algo com que ele teria que ter cuidado. Mas isso mudaria seus planos? Não. Não seria tão fácil de notar, contanto que não saísse matando todo mundo. Era por isso que sua espécie era considerada tão forte. Sua resiliência eram mais difíceis de eliminar do que os carrapatos deste mundo. Conforme a forja prosseguia, ela devorava tudo com prazer. Inicialmente, planejava ignorar todo o processo e fazer do seu jeito, mas logo percebeu algo fenomenal. Esse processo específico permitiria que ele tivesse um corpo incrivelmente poderoso. Ele nem sequer tinha certeza de como isso era possível. Parecia tão estranho em comparação com tudo o que tinha visto neste mundo. O cara que criou isso era tanto um gênio quanto um tolo. Houve muitos tumultos, mas finalmente tudo acabou. Absorveu tudo, até mesmo o tal robô assassino no canto. Desfrutou alegremente da alegria de seu novo corpo aprimorado. Então, alguns minutos depois, um dos humanos desceu. Em seus olhos, havia uma sede insaciável por conhecimento. Essa seria sua ruína. Permaneceu imóvel, aguardando o momento perfeito para atacar. Foi então que o homem se aproximou e finalmente tocou em seu corpo. Grave erro. Instantaneamente, transmitiu seu espírito para a mente do homem. A princípio, houve uma breve resistência, mas foi fácil superá-la. Bastou prometer conhecimento, e as defesas mentais do homem caíram. Foi assim tão fácil. Essa habilidade era uma possessão menor. Permitia impor sua vontade aos de mente mais fraca. Mas esses humanos eram tão fracos de espírito que funcionava tão bem quanto uma possessão divina. Ele brincava alegremente com seu novo escravo, fazendo pegar seu corpo de metal e balançar algumas vezes. Isso lhe permitiria navegar por este mundo sem ser detectado, enquanto coletava mais informações sobre o outro plano. Havia apenas uma coisa deplorável. Esse cara era fraco. Toda a utilidade do homem residia em sua mente, uma mente que agora estava completamente vazia. Artesãos eram os piores para se ter por perto. Um guerreiro teria sido muito melhor. Mas, enquanto lamentava, ouviu seu som de passos. Isso fez com que o homem erguesse os olhos na direção do recém-chegado. Esse homem estava de pé, ereto como uma vara, parecia ter treinamento em combate, tinha grande potencial e, ao mesmo tempo, não aparentava ser muito poderoso. Não seria ele o alvo perfeito. Como ele era fraco, provavelmente ainda não era muito conhecido neste mundo.
Seu potencial fazia com que uma ascensão meteórica da parte dele não fosse muito suspeita. Graças a esse cara, ele teria acesso a tantos segredos. Decidiu instantaneamente. Obrigou seu escravo atual a falar com um sorriso radiante. Aqui está, fique com isso. Afinal, eu o fiz para você. O recém-chegado olhou para aquilo com um sorriso malicioso. Já havia um brilho de desejo em seus olhos. Possuí-lo seria muito fácil. Assim que os dedos do homem tocaram a arma metamórfica, ela invadiu sua mente. Era o fim. A mente do homem era surpreendentemente bem iluminada. Havia um quarto rosa com uma cama gigantesca, digna de princesa, bem no meio. Por todo o quarto, havia muitos bichos de pelúcia que pareciam estar observando-a enquanto ela entrava. Então, uma canção de ninar infantil e suave começou a tocar. Era essa a mente daquele homem. Não parecia combinar nada com ele. Por um segundo, pensou se não teria cometido um erro. Teria entrado por engano em um terceiro grupo. Não, isso não era possível. Não havia mais ninguém na forja subterrânea. Talvez este quarto fosse uma das memórias do homem. Começou a vagar sem rumo. Mas um segundo depois, uma porta se abriu, uma porta que com certeza não estava ali antes. Na moldura da porta, havia a silhueta de uma jovem com um sorriso inocente. Mas aquele sorriso gelou-lhe a alma ao vê-lo. Não foi o sorriso em si que o assustou, mas sim o quanto ele destoava do que estava acontecendo ao fundo. Tudo vinha de trás daquela porta. Havia um calor incrível, angústia, desespero e incontáveis lamentos. Por algum motivo, dava a sensação de que o mundo inteiro estava sendo torturado atrás daquela porta. Um novo convidado, oh, que bom! Ao ouvir a menina sussurrar, a pedra de repente sentiu-se mal. Capítulo 364 Rock vs Menina. Essa pedra não estava se sentindo bem. Isso era suficiente para mostrar que algo estava muito errado. Como era possível? Quantas vezes se sentira assim em sua longa vida? Nunca. Uma coisa era ter medo de algo, mas era a primeira vez que não sabia do que tinha medo. Ela conhecia o terror puro, aquele causado por um inimigo incrivelmente poderoso. Na verdade, conhecia-o muito bem. Afinal, ainda se lembrava da visão de seu mundo natal sendo aniquilado por um deus. O poder da divindade era incomparável e não havia como resistir a ele. Todos aqueles que ele havia avisado pereceram, restando apenas os sobreviventes, por serem insignificantes demais aos olhos do Deus para serem perseguidos. Mas o que estava acontecendo aqui era bem diferente. Observou a jovem, que não demonstrava qualquer sinal de perigo. Lembrava-lhe uma flor de lótus pura, como diriam os humanos. Mas o que estava acontecendo atrás dela? Era um lugar tão vibrante e cheio de vida, mas a sensação era ainda mais gélida do que a do espaço morto e frio. O que havia por trás daquela porta fazia com que batidas do vazio e entidades nulas parecessem meras piadas. No entanto, não viu nada, apenas pressentiu, de alguma forma, mas como? Ei, ele mandou uma pedra de estimação dessa vez. Que engraçado! A pequena deu uma risadinha feliz, com suas covinhas adoráveis aparecendo. Uma pedra de estimação? Meu Deus! Essa garota estava chamando aquilo de pedra de estimação. Isso significava que havia mais pedras iguais atrás daquela porta. Essa era a única explicação, já que nenhum ser humano em sã consciência consideraria uma pedra comum um animal de estimação. Imediatamente recuou para um canto, mas não conseguia desviar o olhar da moldura da porta. No entanto, por mais que olhasse, não conseguia ver o que estava acontecendo atrás dela. Aquilo estava a enlouquecendo. Então, qual é o seu nome, Pedrinha? Além disso, é cortesia um peão se curvar diante de uma rainha, disse ela. Será que um ser tão orgulhoso como ele se curvaria perante outro? Normalmente não, mas até as rochas precisam se adaptar às vezes. Ele usou as características de sua nova arma metamórfica para fingir reverência. Você ainda está olhando para a porta. É falta de educação, sabia? A garotinha fez beicinho. Mas por mais que tentasse, simplesmente não conseguia desviar o olhar.
Tinha a sensação de que a porta a engoliria por inteiro se relaxasse por um segundo ou sequer. Seria verdade? Talvez sim, talvez não. Mas não importava. Deixa eu fazer isso, a garotinha estalou os dedinhos. Instantaneamente, a moldura da porta desapareceu. Restou apenas um mundo rosa com inúmeros bichos de pelúcia. Havia um coelho, um sapo, alguns patos, dragões e muitas outras coisas de aparência estranha. Não pude deixar de me sentir perplexa. Quem diabos havia desenhado esses bichinhos de pelúcia? Por que suas expressões eram tão exageradas? Alguns pareciam ferozes, outros assustados, outros simplesmente adoráveis. Não havia um tema em comum. Deve ser mais fácil se concentrar, não é? Agora, me mostre como uma pedra de estimação consegue fazer reverência. Ela instruiu animadamente, batendo palmas com suas delicadas mãos. O que havia de errado com essa garota? Quem era ela? Qual era a sua intenção? Por que ela insistia tanto que tudo se curvasse a ela? Nada fazia sentido. Mas havia um fato verdadeiramente assustador. Como ela tinha controle absoluto sobre aquele espaço. Isso não deveria ser possível. Onde estava o homem que ele tentara possuir? Seria uma lembrança ou outra alma cilada dentro dele. Ei, eu sou real. Claro que sou real. Será que ela também conseguia ler os pensamentos dele? Como? Ele concentrou a mente, mas não detectou nenhuma brecha. Então, como ela tinha conseguido? Dá para ver na sua cara. Você provavelmente é a rocha mais expressiva que eu já encontrei. Viu só? Uma pedra não tinha rosto. Era só, mas então percebeu que ela estava certa. Agora tinha sim um rosto. Seu novo corpo, que se transformava, se flexionava acompanhando seus pensamentos. Que inconveniente. Só tinha visto os pontos positivos, mas agora parecia que também havia desvantagens. O que faria agora? Tentaria fugir. Atacá-la. Tentaria convencê-la a deixá-lo ir. Botas. Uma espada. Uma boca. Você realmente demonstra seus sentimentos abertamente, pelo visto. Que pedra engraçada. Ela riu alegremente. Droga. Que se dane esse corpo novo. Estava mostrando demais. Precisava aprender a controlá-lo, mas isso levaria tempo, tempo que não tinha. Como poderia encarar aquele ser divino? Como poderia? Mas então percebeu que havia uma incongruência. Ela não podia ser tão forte. Tinha que ser um truque, com certeza. Era isso. Tudo aquilo devia ser uma ilusão. Essa era a única explicação. Você não quer jogar. Que estranho. Afinal, foi você quem veio. Ah, por acaso você esperava encontrar o Josh? Josh? Quem era esse Josh? Era esse o nome daquele humano? Será que precisava encontrá-lo para que tudo acabasse? Era inevitável, não é? Deveria pedir à garotinha que o guiasse? Não é possível. Ela balançou a cabeça para o lado. Ele está dormindo há muito tempo mesmo. Ela suspirou, parecendo mergulhar profundamente neste mundo. Sua expressão lentamente se tornou triste e nostálgica. Mal posso esperar para ele acordar. Vamos explorar tantos lugares novos, brincar de tantas coisas divertidas e, principalmente, eu quero muito um abraço. Lágrimas escorreram de seus olhos vibrantes e se apagaram em seu sorriso radiante. Mas eu sei que ele vai voltar com certeza. Afinal, ele é o Josh Malone, porra. Hoje ele está um passo mais perto também. Ah! Sua risada era cristalina, alegre, mas definitivamente maluca. Essa risada era tão linda, e tão mortal. Não aguentava mais. Sabia que se tornaria escravo daquela risada se continuasse a ouvi-la. Era preciso acabar com aquela risada a todo custo. Era preciso. A rocha se transformou em um mar de armas mortais enquanto avançava contra a garota. Mas, assim que se aproximou, ela ergueu uma mãozinha casualmente, sem nem se dar ao trabalho de olhar para ela. Quanto ao que aconteceu em seguida, ninguém sabia ao certo. No mundo cor-de-rosa, havia uma infinidade de bichinhos de pelúcia. Um deles era uma pedrinha de estimação muito fofa.
Capítulo 365 A nova arma de Josh. Josh sentiu algo estranho ao segurar a arma. Era como se ela estivesse entrando em sua alma, mas ele não sentia perigo algum. Ele não pôde evitar um sobressalto de surpresa com a sensação desconhecida. Era como se ele tivesse acabado de se conectar com o objeto. Seria essa a alma de uma arma descrita pelos antigos ensinamentos? Talvez. Ele ordenou que a arma metamórfica mudasse de forma, e ela o fez rapidamente. Estava completamente diferente de antes. No passado, sempre exigia muito esforço mental e concentração para fazer isso. Agora, nenhum. Era como se a espada massa lança diodo de dragão fossem extensões do seu corpo. Sorrindo, ele até brincou com eles de forma mais criativa. No quarto escuro, ele fez sucessivamente chaves, animais de balão e até uma máscara. Aquilo era incrivelmente versátil. Não importava o que ele imaginasse, ele conseguia realizar facilmente. Bem, é claro que havia um limite. Ele ainda não podia se transformar no Sepir Josh. Faltavam alguns centímetros para isso. Mas ele não se desesperou. Afinal, o que importava não era o comprimento da espada, mas sim a habilidade em usá-la, ou pelo menos era nisso que ele acreditava. Essa sessão de criação tinha sido um sucesso estrondoso. Ele mal podia esperar para exibir, se gabar, não, mostrar sua nova arma aos amigos. Quanta inveja eles sentiriam. Custou mais de 1 milhão de créditos, mas foi um ótimo investimento. Ele então se virou para o ferreiro, que parecia ter uma expressão vazia. Ei, ótimo trabalho. Jack fez um sinal de positivo com o polegar. Mas o homem permaneceu completamente imóvel. Sua respiração era lenta e constante, seus olhos estavam fechados e ele até murmurava baixinho. Estaria ele dormindo em pé? Após um golpe no ombro, o homem foi despertando lentamente. O quê? Onde estou? O que aconteceu? Onde está aquela pedra? Ele parecia completamente confuso e perdido. Ei, ótimo trabalho na confecção da arma. Ficou perfeita. Josh o elogiou sem reservas. A arma? Que arma? Ah, onde está a liga para a arma metamórfica? Preciso forjá-la rapidamente. Relaxe, você já fez isso, viu? Quando eu desci, você já tinha criado. Acho que seu espírito estava fraco demais para usá-lo, então você desmaiou. Sério? Que legal. Significa que consegui forjar uma arma realmente poderosa. Finalmente consegui, De agora em diante, todos conhecerão Morpheus como um ferreiro habilidoso, Morpheus? Bom nome. Claro que é um bom nome, mas o que importa é que prova que minhas teorias estavam certas. Honestamente, estou surpreso que tenha funcionado tão bem na primeira vez. Eu esperava que falhasse algumas vezes. Ele riu, aliviado. Espera, você estava. Josh não sabia bem como se sentir em relação a isso. Bem, você vê, Morpheus torceu os dedos timidamente. Tanto faz, você conseguiu. O que você acha que devemos comemorar? Agora, para onde você quer ir? Eu ainda preciso limpar este lugar, ou meu mestre vai ficar bravo. Ele balançou a cabeça. Sabe, alguém me disse uma vez que devemos celebrar todas as conquistas. Caso contrário, qual o sentido? Se não tivermos uma festa para comemorar quando trabalhamos duro, não estaremos nos preparando para o fracasso. Não acho que seja assim que funciona. Você consegue. Só relaxa. Josh o interrompeu e saiu apressadamente, fazendo um gesto para que o homem o seguisse. Ainda precisamos fazer alguns testes na arma para garantir que tudo esteja bem. Pode haver energia residual que, Morpheus interrompeu. Perfeito. Você pode fazer os testes no bar. Vamos lá. Gritou Josh. Por algum motivo, ele estava de muito bom humor. A nova arma teve um papel importante nisso, mas inexplicavelmente ele se sentia especialmente jovial. Bem, isso era uma coisa boa de qualquer forma. O ferreiro apenas esboçou um sorriso impotente enquanto seguia atrás. Ele estava indo trabalhar, com certeza, repetia para si mesmo. Sim, essa era uma razão válida para não limpar a forja imediatamente.
Vamos para um bar ensolarado. Não tem nada de extraordinário, mas tem uma pista de dança com hologramas muito legal e uma música incrível, compartilhou Josh a caminho do bar. Ao chegarem lá, o ferreiro não pôde deixar de sentir que aquele estabelecimento era inesperadamente normal. Depois de conviver com aquele sujeito, ele quase esperava que o levassem para algum lugar restrito. Ah, é mesmo? Devo pegar meu animal de estimação de volta antes de irmos. Tenho certeza de que ele ficará feliz em ir junto, disse Josh antes de bater em uma porta bem ao lado do bar. Animal de estimação? Você tem um cachorro? Algo assim. Ele é um grande cão de guarda verde, comentou Josh. Ele, não isso. Além disso, que raça de cachorro era verde? Será que o pelo dele tinha sido tingido? Ou então era algum tipo de mutante? Não era como se esses fossem muito raros hoje em dia. Mas, quando a porta se abriu, ele quase se cagou de medo. Esse é meu animal de estimação, disse Josh com um sorriso provocador. Que porra foi essa? Um cão de guarda. Era claramente um orc, e um poderoso. A criatura era um tanque de guerra e tinha uma aura que exalava violência. E então havia o olhar. Um único olhar do monstro era suficiente para perceber quem estava no topo da cadeia alimentar. Spoiler: era o orc. Morpheus ficou ali parado, com a boca abrindo e fechando mais rápido que um quebra-nozes. Parecia que ele tinha visto algo inacreditável, mas então, de repente, recuperou a compostura um segundo depois. Ah, e? Seus nervos não estão tão à flor da pele assim. Ele deu uma risadinha. Bem, uma coisa com certeza ajuda. Eu pensei, vindo dele, pode ser mais louco que um orc. Aí o medo passou, compartilhou o ferreiro. Que tipo de truque foi esse? Claro, é assustador, mas poderia ser pior. O que isso quer dizer, afinal? Foi então que o orc começou a rir. É isso aí, camarada. Disse o rei orc. Espere, o que você acabou de dizer? Josh ficou paralisado. É só uma expressão. Tenho estado a recolher informações sobre o daquele sujeito trêmulo. Enfim, devemos falar sobre a torre. Compreendo mais ou menos a nossa situação, e acho que o próximo andar vai ser muito problemático, disse o orc solenemente. O orc do Josh não só estava assistindo TV, como também pesquisando. E que tipo de problema? Adeus, comemoração. Capítulo 366 Festa de bebidas. 3 humanos e um orc entraram num bar. Todos os olhares se voltaram para a criatura de aparência poderosa, enquanto as pessoas soltavam exclamações de espanto. Que diabos é isso? Isso é uma fantasia, né? Né? Nossa, acho que bebi um pouco demais. Estou vendo orcs. O que aconteceu com os seguranças? Eles ainda estão vivos. Devemos ligar para o metrô. Muitos estavam inseguros sobre o que fazer, enquanto a ansiedade os dominava lentamente. Mas então aquele guarda-costas apareceu, atraindo instantaneamente a atenção de todos. Pessoal, este amiguinho aqui é o novo mascote do nosso bar. Por favor, deem-lhe uma calorosa salva de palmas. Os frequentadores do bar estavam completamente confusos. Por que diabos um bar com o nome Sunny usava um orc como mascote? Mas ao vê-lo sorrir e parecer tão animado, perderam qualquer sensação de perigo, e em vez disso, sentiram curiosidade. O guarda-costas aproximou-se deles, com o rosto um pouco rígido. Em seguida, murmurou algo ao lado do orc. Por favor, não esmague meu crânio. Eu só disse isso para que eles não denunciassem você, disse ele, com a voz um pouco trêmula. Agora, por favor, me sigam. Vou levar todos vocês para uma sala VIP reservada. Não se preocupe, humano. Você pode viver por enquanto. Mas você trouxe a comida que eu pedi para você buscar? Perguntou o rei orc. O guarda-costas tirou várias caixas de chocolate e algumas latas de chantilly antes de entregar tudo ao orc. Será que ele tinha sido transformado em seu faz-tudo? Bem a tempo de chegar a um quarto aconchegante no canto. Era separado do resto do bar por uma cortina de aparência cara, e tinha mesas de ametista que davam ao ambiente um ar muito chique.
Josh fez um sinal de positivo para o anfitrião, mas o orc também. Bom trabalho, humano. Vou te dar uma avaliação de 5 estrelas. O orc elogiou, enquanto o humano comemorava ao lado. Será que esse carinha verde não estava se adaptando rápido demais? Ele já sabia das avaliações. O que aconteceria se o deixassem em paz por mais um tempo? Será que ele abriria seu próprio império empresarial? Talvez uma rede de fast food, o rei orc dos hambúrgueres. Chegou a hora de começar a festa. Primeiro, vamos pegar umas bebidas aqui. Guarda-costas, traz álcool suficiente para inundar uma cidade inteira. Enquanto seu anfitrião se ocupava com outros assuntos, o rei orc ficou sério. Mestre, sobre a minha pergunta anterior. O que devemos fazer em relação ao próximo andar? Acho que pode ser muito perigoso, declarou ele solenemente. Josh fez uma busca rápida na uva e logo entendeu do que se tratava. Entendo. O próximo andar tem um inimigo voador. Já encontrei um parecido antes. Era um rei águia. Agora, este com certeza vai exigir um pouco mais de preparação. Mestre, é pior do que isso. Percebi algo muito problemático. Parece que os arquivos de toda a sua espécie estão errados. Verifiquei inúmeras vezes e ainda assim, o orc começou exaltado. Eu sei o que está acontecendo. Você já se deparou com os termos normal, difícil e infernal em suas buscas de informação? Josh perguntou casualmente. O quê? Ah, sim. Eu li sobre isso, e parece que os humanos não podem entrar na versão infernal, certo? Esse ponto parece realmente estranho, mas todas as fontes, isso é besteira. Humanos podem entrar no inferno facilmente. É tão fácil quanto selecionar a dificuldade com o protocolo da torre. Ah, isso significa que eu não sou um orc duro, mas sim um orc infernal? Perguntou a criatura verde, seriamente. Espero que você não seja um orc durão, já que só tem nós, homens, aqui. Josh deu uma risadinha. Confusão da mais alta ordem. Foi só uma piada ruim. Mas você estava no inferno, e toda a torre deveria ter evoluído graças à energia divina que absorveu. Agora a única questão é o quão mais difícil será a próxima luta, disse Josh. Mestre, o que o senhor é capaz de fazer em termos de ataque à distância? E quanto à capacidade de voar? O orc encarava com olhos esperançosos. A capacidade de voar? O que você pensa que eu sou? O Super Josh. Eu tenho um arco, sim, mas ele não penetra defesas tão bem quanto meus ataques normais. Quanto a voar, o melhor que consigo fazer é usar cordas para me pendurar nessa coisa maldita, admitiu Josh. Mestre, isso é receita para o fracasso. Temos 100% de chance de morrer se formos para uma luta dessas. Não foi você quem deu risadinhas enquanto eu humilhava seu subordinado. Agora você quer me dar lições sobre excesso de confiança. Eu cresci desde então. É por isso. O orc assentiu com profunda sabedoria nos olhos. Por que será que esse orc parecia o protagonista perfeito? Forte, inteligente, com um passado trágico e um objetivo incrível a alcançar. Mas o guarda-costas voltou bem a tempo de encerrar a conversa séria. Trouxe a coisa mais forte que temos. Não há nada melhor na cidade. Bem, pelo menos nada legal, ele murmurou baixinho. Josh pegou alegremente uma caneca e entregou uma para cada pessoa na sala. Gostaria de fazer um brinde. A Morpels, por ter forjado para mim uma arma incrível que me acompanhará pelos andares que virão. Ao guarda-costas, por ser nosso anfitrião. E, finalmente, ao meu novo companheiro, aquele que um dia se tornará o verdadeiro rei orc. Muito obrigado, mas posso observar a tal arma mais um pouco. Eu ainda não terminei com... Claro, aqui está. Josh entregou. Ei, mestre, você se esqueceu de matar deuses. Um brinde a isso também. Ei, você tem razão. Não vamos nos esquecer de matar os deuses. Os dois começaram a beber alegremente. Bastaram alguns segundos para que virassem o líquido dourado, forte o suficiente para derrubar um touro com facilidade. O guarda-costas ao lado já estava suando. Matar deuses. Que porra é essa?
Nesse momento, ele mentalmente anotou que deveria evitar aceitá-los como clientes. Quem sabia quem ou o que eles poderiam irritar no futuro. Agora, vamos começar uma reunião de estratégia. Precisamos descobrir como posso aumentar minha energia para continuar subindo. Ah, é verdade, se alguém sugerir subir no ritmo normal, eu vou dar um soco nessa pessoa. Eles começaram a fazer um brainstorming enquanto bebiam sem parar. Isso não seria um problema, certo? A sala VIP do Bar Sumi tinha um cheiro tão forte de bebida alcoólica que o aroma intenso chegou a impregnar a parte externa do ambiente. Pessoal, acho que vocês já deviam parar de beber. Já beberam o suficiente para matar alguns elefantes, disse o guarda-costas, preocupado, ao lado. E daí se ele consegue matar elefantes? Somos todos humanos e orcs aqui. Não existem elefantes. O rei orc trovejou tão alto que pôde ser ouvido em todo o bar. O que eu quis dizer foi, não se preocupe. Tenho certeza de que está tudo bem. Afinal, ele ainda consegue falar de forma coerente. Josh acenou para ele, dando uma gargalhada alegre. Curiosamente, quem estava mais bêbado era o ferreiro. Mas, no caso dele, era 100% por causa dos vapores, pois ele não havia consumido uma única gota. Uau, essa espada é tão lisa. Dá para acreditar. Nossa, ela é tão gelada também. Seria perfeita para um verão escaldante. Ah! Não seria perfeita para a praia. Morpheus exclamou, surpreso. Para uma praia. O que você quer matar numa praia? Caranguejos? Turistas? Ou você está falando daquela nova torre aquática? Josh ergueu uma sobrancelha. Me escuta. Você podia ir até as pessoas suadas e ajudá-las. Ajudá-los? Como? É simples. A espada está fria, então eu ofereceria a eles para tocá-la e esfriá-la. Como você faria isso? TCCH, calma aí. Eu diria, irmã, você gostaria de tocar na minha espada? Juro que vai ser uma sensação muito boa. Essa era uma maneira infalível de ser denunciado por assédio sexual. Josh quase se sentiu tentado a levá-lo para fora para ver como as pessoas reagiriam. Mas eles tinham assuntos sérios para tratar. De qualquer forma, parece que nossas opções são bastante limitadas, disse Josh. Bem, não exatamente, mestre. O problema não são as opções, mas o seu cronograma. Se quiser voltar a escalar o mais rápido possível, esta é a nossa melhor opção. O rei orc parecia muito sério. O plano inicial era usar cordas especiais para ele se pendurar no chefe, mas seria muito arriscado. A falta de chão firme poderia facilmente causar problemas. Quanto a considerar o chefe como chão firme, isso não era realmente uma opção. Com a torre em evolução, era provável que o novo inimigo tivesse alguns truques na manga. Provavelmente seria muito mais fácil desviar de qualquer coisa que fosse se ele mantivesse distância. Mas isso trouxe outro problema. Isso significava que ele precisaria de uma habilidade de ataque à distância. Ter um arco e saber como usá-lo não seria suficiente. Ele precisava de um poder de fogo considerável. Agora, resta a questão: onde diabos posso aprender a atirar com arco e flecha facilmente? Mestre, li que algumas casas de leilão estão vendendo gemas de habilidade que podem ser usadas para, negado, essas coisas impõem memórias aos usuários. É a mesma coisa que com as aulas, na verdade. Não me sinto confortável com a ideia de minha mente ser invadida, protestou Josh. Entendo, mestre. Então precisaremos encontrar alguém com uma longa tradição no arco e flecha. Se possível, alguém que tenha passado essa tradição para seus descendentes. Arco e flecha. Eu odeio arco e flecha. Arqueiros não precisam de ferreiros, e eu sou um ferreiro, então eu odeio arqueiros. Ele reclamou bêbado. Foi então que o guarda-costas deles entrou na sala mais uma vez, trazendo consigo alguns remédios para o pobre bêbado. Aqui, vocês todos deveriam beber isto. Principalmente este aqui. Ele suspirou enquanto se aproximava do ferreiro para forçá-lo a beber. Aqui está, amigo, beba. Eu não quero. Eu odeio arqueiros. E eles são os piores.
Ele continuava resmungando. Eu também odeio arqueiros, principalmente os assassinos. Mas você pode me contar depois. Por enquanto, tome seu remédio. Ele a convenceu gentilmente. Ao ouvirem isso, Josh e Orc pularam de um salto. Humano. O que você acabou de dizer? Repita isso. O quê? Ele precisa tomar o remédio dele, não isso. Haveria arqueiros na Liga dos Arqueiros, certo? Perguntou Josh, expectante. Sim, por quê? Mestre. Precisamos encontrar essa liga de assassinos agora mesmo. Eu li sobre eles. Aparentemente, são todos covardes sem honra que atacam das sombras. Humano, onde podemos encontrá-los? Ele trovejou. Ele chegou a agarrar o guarda-costas e começou a sacudi-lo, esperando uma resposta. O que você está fazendo? Chega, eu sei onde encontrá-los. Acontece que eu sou membro, comentou Josh casualmente. O quê? O quê? O quê? E o que nos surpreende? Bom, encontrá-los não seria muito difícil. O único problema era a velocidade com que ele aprenderia. Seu histórico não era dos melhores. Capítulo 367 Treinamento de arco e flecha. Um homem caminhava lentamente em direção a uma igreja nas proximidades de Metrópolis D, rumo ao covil da Liga dos Assassinos. Depois da festa regada a álcool, Josh deixou seu animal de estimação embriagado para trás. Algo em um orc falastrão não combinava muito com assassinos. Talvez a falta de sutileza. Assim que chegou em frente ao portão de entrada, cruzou as mãos atrás das costas e começou a caminhar com ar descontraído. Toda a sua postura exalava confiança, com a cabeça erguida. Ele começou a emanar pura intenção assassina, com as portas se abrindo sozinhas à sua frente. Ele se sentia como um maldito mágico realizando um truque incrível. Descobriu-se que alguns membros da Liga dos Assassinos haviam ajudado nessa façanha. Eles estavam perto da entrada, boquiabertos. Como? Por mais que quebrassem a cabeça, não conseguiam encontrar uma explicação. E ancião? Sei como você fez isso. Fazer o quê? Josh se fez de desentendido, apreciando os olhares de choque deles. Nada. O que o senhor está fazendo aqui hoje, ancião? Você aceitará uma missão no quadro de extermínio. Eles piaram animados. Que tipo de assassinos falavam tanto? Pareciam cachorrinhos recebendo seu mestre com entusiasmo. Ele quase podia vê-los abanando o rabo. Congresso? Não. Ele balançou a cabeça. Levem-me à matriarca. Ele acenou na direção deles, adotando um tom autoritário. Sim, ancião. À medida que se aprofundavam na toca, não paravam de lançar olhares para ele. Morriam de vontade de saber mais, mas sabiam que não deviam insistir. Afinal, era tão fácil para um ancião matar qualquer um deles por capricho. Seu guia curioso o levou a uma sala de treinamento. Lá dentro, havia vários manequins metálicos por toda parte, uma mulher os brutalizando. Suas adagas desenhavam arcos prateados no ar, cortando diretamente os órgãos vitais dos manequins. O que era peculiar era que nenhum som ecoava. Em vez de uma sala de treinamento, aquilo poderia ser uma câmara de meditação sem que ninguém percebesse. Era o resultado da magia dela, não é? Após golpear seus oponentes sem vida algumas vezes, ela se voltou para ele. Limpe isso e... O quê? O que você está fazendo aqui? Ela gaguejou ao notá-lo. Não conseguia desviar o olhar. Por que ele? Por que agora? Parecia um cervo diante dos faróis, completamente confusa. Seus cabelos escuros estavam despenteados pelo suor, seu rosto vermelho e seu corpo ainda coberto pela mesma armadura de placas pretas. Ela parecia vivaz, talvez até demais para sua posição. Você não está feliz em me ver? Josh a provocou com um sorriso caloroso. Nesse momento, 1000 pensamentos pareceram passar pela sua cabeça, e ela até corou em alguns momentos. Será que ainda estava pensando na sua falha anterior em controlá-lo? De qualquer forma, não importava. Vamos fazer um acordo, propôs Josh. Que tipo de acordo? A essa altura, ela já havia conseguido se acalmar. Ela já estava tramando internamente.
Precisava convencê-lo a ensiná-la a usar a intenção assassina. Afinal, a dele era tão densa, tão poderosa e podia se estender tanto. Seria loucura não querer brincar com algo tão incrível. Quanto você sabe sobre arco e flecha? Perguntou ele calmamente. Só o básico. Por quê? Quero aprender habilidades de verdade. Ele deu de ombros. Havia algo que ele desejava. Como ela poderia aprendê-lo? Essa era uma grande oportunidade. Ela poderia explorá-la. Seus olhos começaram a brilhar com ganância enquanto seu pulso acelerava. Que tal se eu? Ela abriu a boca, mas perdeu a voz. Josh deu um passo repentino em direção a ela, rápido, mas ainda incrivelmente tranquilo. Ao fazê-lo, começou a emanar aquela sua intenção assassina incrivelmente pura que fez o corpo dela inteiro estremecer. Ela ficou completamente em branco. Antes que ela pudesse organizar seus pensamentos confusos, ele já estava diante dela, com um sorriso tirânico no rosto. Lentamente, ele afastou a mão do rosto dela, acariciando-lhe a bochecha delicadamente. Ela podia sentir o calor da mão dele, perceber o olhar penetrante dele a avaliando, enquanto se banhava em sua aura. Sem nem perceber, prendeu a respiração, aguardando suas próximas palavras. Ele se inclinou para mais perto e ela sentiu o hálito quente dele em sua orelha. Ensine-me tudo o que você sabe, sem esconder nada, e eu a recompensarei. Ela sentiu seu corpo inteiro estremecer como se tivesse sido atingida por um raio. A matriarca da Ordem da Atração de Metrópolis D parou de pensar completamente naquele instante. Em sua mente, só existia a doce promessa dele. Sem hesitar, ela usou sua magia para amplificar a voz. Todos os arqueiros da Liga das Arqueiras, venham imediatamente para minha sala de treinamento particular. Tão mansa e confusa como estivera um segundo atrás, sua voz agora era confiante e imponente. Ao ouvirem o decreto, assassinos apareceram em massa. Qualquer um minimamente capaz de usar um arco se apresentou. Por quê? Porque sabiam que o ancião acabara de chegar. Seria uma missão ao lado dele. Talvez um treinamento. Eles rapidamente formaram uma fila, tentando parecer o mais valentes e dignos possível. Um deles até não tinha um braço. Como ele usaria um arco? Com a boca, talvez. Infelizmente, são os únicos arqueiros que temos. Posso solicitar pessoas de outro ramo. Se assim desejar, ela propôs. Não precisa. Você se saiu bem. Josh mal a elogiou, mas mesmo assim isso a deixou feliz. Agora, qual de vocês pode me ensinar sobre arco e flecha? Perguntou ele, sem rodeios. E quanto à aparência? Ele não se importaria com algo tão bobo. Seus olhos se arregalaram em choque por um segundo, mas então seus cérebros trabalharam na velocidade da luz para racionalizar aquela situação. Em seguida, lançaram-lhe um olhar cúmplice ao entenderem o que aquilo significava. O ancião estava testando-os. Isso fazia todo o sentido. Por que mais um personagem incrível como ele pediria ajuda a séries tão insignificantes? Tinha que ser um teste. Foi assim que eles responderam ansiosamente ao seu pedido básico, com toda a seriedade que conseguiram reunir. Eles até competiam entre si. Ancião, deixe-me mostrar-lhe minha técnica de arco e flecha perfurante. Senhor, posso lhe mostrar como calcular a trajetória perfeita de uma flecha. Ancião, posso te ensinar a puxar o arco usando apenas uma mão. Senhor, que tal eu lhe ensinar? Venho de uma família de arqueiros. Vou lhe mostrar como criar projéteis teleguiados. Depois daquela última, muitos desistiram. Como iriam competir com aquilo? Aguardavam ansiosamente o anúncio da preferência de Josh. Com quem ele estudaria? Certo, eu vou aprender, Josh comentou casualmente. Com quem? Todas as suas técnicas. Ele declarou alegremente. Os que entendiam de arco e flecha vibraram imediatamente. Estavam criando uma conexão com o super especialista. Já os leigos foram prontamente expulsos, para seu extremo desapontamento. Alguns até pareciam estar com os olhos marejados. Muito bem. Vamos lá. Josh anunciou o início do treino com determinação. Quanto tempo ele levaria para aprender tudo?
Bem, ele rapidamente conseguiu dominar a arte de inserir mana em uma flecha. Mas surgiu um problema depois. O projétil ficava completamente incontrolável sempre que ele fazia isso. No geral, o progresso dele foi muito bom nos bonecos de treino, mas quando se tratava de alvos reais, foi um desastre. Era como se a flecha tivesse vida própria. Isso, por sua vez, tornava a mira extremamente difícil. Nesse momento, seus instrutores de arco e flecha estavam todos enfileirados ao lado, com ferimentos de vários tamanhos. Eles também tinham flechas cravadas em seus corpos, por toda parte. O pior era que tudo tinha sido um acidente. Será que isso pode ser considerado um sucesso? Josh foi muito bom em acertar o alvo, só não os alvos que ele queria atingir. Essa foi a parte estranha porque, no fundo, não deveria ter sido tão difícil. Era apenas uma questão de combinar mana com suas habilidades normais de arco e flecha, que eram muito boas. Ele estava longe de ser um especialista, mas pelo menos conseguia acertar alguns pássaros voando no céu como uma flecha, bem, flechas normais. Tudo aquilo foi um grande transtorno. Mas, mesmo com todos os problemas que lhe causou, ele persistiu, pois não era do tipo que desistia. Foi assim que a cena logo se transformou em um cenário de carnificina. Havia sangue por toda parte, e todos os treinadores agora pareciam ouriços. Mesmo depois de todo esse sofrimento, eles não proferiram uma única queixa. Em suas mentes, eles estavam se aproximando cada vez mais do renomado especialista. O que era um arranhão comparado à hierarquia? Nada. Eles poderiam suportá-lo facilmente. Foi assim que ele finalmente conseguiu aprender alguns truques. Isso incluía atirar uma flecha mágica, sem seu arco mágico, alterar ligeiramente a trajetória de uma flecha e até aumentar o poder de perfuração de seus disparos. Quão eficaz seria tudo isso? Bem, ele pelo menos triplicou sua força no arco e flecha, mas, por outro lado, isso só aconteceu porque ela era muito fraca antes. Os assassinos feridos foram escoltados para fora, após terem sangrado bravamente pela causa. Isso deixou apenas Josh e a matriarca na sala de treinamento. Sua expressão era bastante cômica. Por um lado, ela respirava com dificuldade, ansiosa pela sua recompensa, mas, por outro, não conseguia deixar de se surpreender com a falta de jeito de Josh com o arco. Tudo bem, vou te ensinar um pouco Jin, ele suspirou, mas ela fez um gesto para que ele parasse. Ela então saiu correndo, desaparecendo em uma passagem secreta. Para quê? Mas quando ela voltou, ele não conseguiu evitar encará-la. Ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Que diabos foi tudo isso? Por algum motivo, ela agora carregava uma ovelha branca e fofa debaixo do braço esquerdo e um livro de aparência antiga na mão direita. Não, retificação, isto não era um livro, mas um grimório. Não só exalava o cheiro da morte, como o material era absolutamente bizarro. Pele humana. Estou pronta para começar. Ela exclamou, ansiosa como um filhote, mas com uma incrível sede de poder. Que diabos? Ela precisava disso para aprender a ter intenções assassinas. O quê? Capítulo 368 Sessão de leitura informal. Na sala, havia uma linda mulher curada sozinha com um jovem bonito, e uma ovelha. Edição. Volte em 5 minutos. Sério, porque a ovelha? Ela tinha um quarto secreto ali perto como uma ovelha dentro no subsolo. Josh ficou boquiaberto, sem palavras. Estou completamente pronta. Por favor, me ensine. Havia tanta ansiedade em seus olhos. Por quê? Josh simplesmente apontou para a ovelha. Este sacrifício não é suficiente? Sua voz tremeu levemente. Ah! Claro, tem que ser um humano para obter os melhores resultados. Não se preocupe, eu resolvo isso imediatamente. Pare. Por que você precisa de um sacrifício? Ele ergueu uma sobrancelha. O quê? Para aprender sobre intenções assassinas. Ela parecia completamente perplexa. Você não precisa matar para aprender sobre a intenção de matar. É por isso que se chama intenção, comentou Josh, se perguntando se ela tinha algum parafuso a menos. O quê? A essa altura, ela já estava boquiaberta de espanto.
O que te levou a ter essa ideia tão absurda? Os ensinamentos da lei da atração estão todos contidos neste livro. Ela o apresentou a ele lentamente, com muito respeito. Joshua sentiu com a cabeça, satisfeito. Ele ainda se lembrava de como, não muito tempo atrás, ela tentara arrancar informações dele à força. Como ela parecia tímida em comparação com aquela época. Se ele não a conhecesse melhor, até concordaria que a atual parecia gentil. Ele começou a lê-lo lentamente sob o olhar atento dela. Por algum motivo, ela não conseguia desviar o olhar dele. Seus olhos escuros estudavam um manual de intenções assassinas com atenção, conferindo-lhe um olhar insondavelmente profundo. Ela estremeceu ao se lembrar de sua própria experiência com aquele grimório. Naquela época, ela tinha um medo terrível daquilo. Isso porque exalava a morte da capa contra capa. Aquela atrocidade fazia a gente sentir que ia perecer só de segurá-la, quanto mais lê-la. E lá estava ele, assentindo suavemente enquanto virava página após página. Ele nem sequer se encolheu ao toque da pele humana. Ela até teve a impressão de que não era a primeira vez que ele brincava com algo assim. Depois de folhear tudo, ele finalmente ergueu os olhos. Ao fazerem contato visual, ela perdeu o fôlego. Não havia um pingo de hesitação em seus olhos, mesmo depois de ler um grimório tão poderoso. Ele abriu a boca lentamente, com uma expressão incrivelmente solene. Isso não está funcionando. Ele balançou a cabeça. O quê? Havia algum problema com os ensinamentos deles? Se fosse qualquer outra pessoa, ela teria duvidado. Mas, como vinha dele, que tinha uma aura tão incrível, tinha que ser verdade. Ela aguçou os ouvidos. Não consigo ler isso, seja lá qual for o idioma. Ele balançou a cabeça novamente. Então por que diabos ele estava com uma cara tão séria enquanto lia aquilo? Ele também tinha verificado cada página em sequência. Precisava mesmo disso se não conseguia entender nada. Eu também não reconheço nenhum dos desenhos. Ele deu de ombros. Uma parte dela sentia vontade de estrangulá-lo naquele instante. O que ele estava pensando que era aquele livro profano, um livro de figuras, talvez. Seria por isso que ele não tinha sido afetado pela maldição? Isso era sequer possível. /script/script, você está bem? Perguntou ele, preocupado. Sim, ela suspirou profundamente. Então vamos pular essa parte e simplesmente me ensinar, propôs. Não, essa é uma má ideia. Não tenho como saber onde você errou se não sei o que você aprendeu. Talvez meu estilo seja incompatível com o seu. Me deu uma cópia traduzida ou algo assim. Isso é impossível. Você nem deveria ter permissão para ver isso, e copiar é tabu. Ela rugiu furiosamente. Certo, entendi. Josh apenas ergueu as mãos, desistindo completamente. Não era como se ele precisasse ter uma cópia a todo custo. Mesmo assim, aquilo deixou curioso. Que tal você ler para mim, então? Propôs ele com um sorriso. Ela parecia estar hesitante. Uma coisa era deixá-lo ler o texto discretamente. Ela sempre poderia alegar que o havia perdido. Mas dar-lhe todo o trabalho de ensiná-lo era ir um pouco longe demais, não era? Está tudo bem. Eu não preciso te ensinar nada. Eu só estava te fazendo um favor. Vamos esquecer isso. Ele emanou ainda mais intenções assassinas enquanto falava. Meu Deus! Como ela poderia resistir a isso? Era tão puro, tão terrível, tão poderoso. Ela sentiu as pernas bambearem e não aguentou mais. Vou ler. Vou ler agora mesmo. Todas as suas reservas desapareceram por completo. Os dois se sentaram sem se importar com as partes quebradas do manequim e o sangue dos pobres arqueiros. Assim começou o que deveria ter sido uma sessão de leitura extremamente tranquila. Mas então algo estranho aconteceu. Assim que abriu o livro, começou a tremer quase imperceptivelmente. Abriu a boca e começou a ler a primeira página. Mas a cada linha, tremia um pouco mais. Era como se uma tarefa tão simples exigisse toda a sua força.
Suas sobrancelhas e cabelos pingavam suor, seu rosto pálido parecia sofrido, e pequenos murmúrios escapavam de seus lábios vermelhos. Ela estava sofrendo. Por quê? Josh encarou o Grimório, com uma expressão de incompreensão estampada no rosto. Mas então ele pressentiu algo. Parecia haver uma corrente escura fluindo das páginas para as mãos delicadas de seu companheiro. O que era aquilo? Lembrou-lhe vagamente intenções assassinas, mas era diferente. Não estava apenas em suas mãos. Estava invadindo todo o seu corpo, como um veneno corruptor. Isso explicava seu estado de aparente fragilidade. Sem pensar muito, ele envolveu o corpo trêmulo dela com a mão, puxando-a para mais perto. Em seguida, canalizou sua própria intenção assassina para dentro do corpo dela, entrando em contato, muito lentamente, com a energia misteriosa. Era escuro, corrompido, insano e incontrolável. Nadava em seu corpo de forma imprudente, como um dragão enfurecido. Aquela coisa não se importava se ela vivesse ou morresse. Não, ela até mesmo saudava sua morte. Era isso. Não era a intenção de matar. Era a própria morte. Aliás, não. A morte como conceito deveria ser muito mais forte. Aquela coisa era, no máximo, uma desgraça, uma mera sombra. Ao perceber a intenção assassina de Josh, a energia congelou repentinamente antes de fugir a toda velocidade. Tentou se esconder em um canto do corpo da matriarca, mas ele apenas zombou. Azar o céu. Rapidamente, ele a encurralou e a eliminou. Ao se dissolver completamente, ele achou estranho. Já tinha desaparecido. Por que estava tão fraco? Mas então ele entendeu. Tudo era por causa da falta de controle. Era como comparar um soldado profissionalmente treinado a um aldeão. Eles não estavam no mesmo nível. Foi então que a voz fraca da matriarca ressoou. O que aconteceu? Ela parecia confusa. Acabei de eliminar uma praga. Não se preocupe muito com isso, sussurrou ele, bem no ouvido dela, graças à posição em que se encontravam. Ela já estava recuperando a cor, principalmente vermelha. Corou intensamente, aparentemente envergonhada, mas não se mexeu nem um pouco. Josh voltou a olhar para o Grimório. Ele aniquilara a energia corrompida que ali se escondia para que pudessem continuar a leitura em paz. Mas então mudou de ideia ao senti-la mais profundamente. O livro e a energia já estavam fundidos. Era impossível se livrar de um sem afetar o outro. Bem, ele teria que proteger o corpo dela enquanto ela continuasse lendo. Ele falou lentamente. Essa coisa aí dentro não tem intenção de matar. O quê? Não se trata do desejo de matar, mas do ato em si. No entanto, ele se disfarça de intenção assassina e pode parecer semelhante externamente, explicou Josh. E então o que é isso? Uma versão mais fraca, praticamente inútil. Bem, ela tem uma vantagem. Basta estar perto de seres moribundos para aprendi-la, eu acho, teorizou ele. Para assassinos, isso deve ser bom, não é? Sim e não. Não será muito útil no estado atual. Tenho certeza de que poderia ser aprimorado para ficar mais potente, mas não acho que vale a pena o esforço. Ele deu de ombros. É assim mesmo. Agora, vamos continuar lendo, certo? Ela assentiu com a cabeça e assim retomaram uma sessão de leitura muito tranquila, só os dois, e uma ovelha apavorada urinando nas calças no canto. Evan encarava o livro com os olhos arregalados, com tanto medo que nem conseguia piar. A matriarca não sabia como se sentir. Este era um dos segredos mais bem guardados da lei dos assassinos, e ele o estava menosprezando completamente. Nem mesmo valia a pena fortalecê-lo. Sério. Ainda assim, ela acreditava que ele estava falando sério. Ele também não estava menosprezando a ideia. Por isso, ele estava prestando atenção à explicação dela enquanto ela continuava lendo. Talvez ele até mudasse de ideia. Mas ela também tinha outro problema. De alguma forma, sua situação atual era ainda mais cruel do que o treinamento normal. Ela estava acostumada a dar ordens a humanos, matá-los, torturá-los e até mesmo virá-los do avesso. Mas, naquele momento, ela se sentia tão estranha.
era forte o suficiente para dominá-lo e, ao mesmo tempo, tão indefesa. Ela podia sentir o cheiro dele enquanto seus braços a envolviam. Eles estavam avançando firmemente pelas páginas. Era muito lento e, ao mesmo tempo, rápido demais. Por algum motivo, ela se pegou desejando que aquilo nunca terminasse, que pudesse sentir o calor dele para sempre. Como ela conseguia ter esses pensamentos enquanto lia sem parar? Ela era ótima em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Foi isso que a fez ouvir os passos. Alguém estava se aproximando da área de treinamento. Quem? Por quê? Quem teve a audácia de se atrever? Ela até percebeu que a porta estava se abrindo lentamente. Ouviu um rangido e não conseguiu evitar uma careta. TCH, ela quase desejou que fosse um intruso para poder matá-lo por essa afronta. Foi então que apareceu um assassino, mas seu estado era estranho. Capítulo 369. Este ancião é assustador. Não leia, obrigado, editarei esta bagunça em 20 minutos. A porta se abriu lentamente, rangendo, quando um assassino apareceu. Mas seu estado era estranho. Por algum motivo, ele tinha dificuldade para ficar em pé, colocando um pé na frente do outro mecanicamente. Ele estava até suando muito e tinha dificuldade para respirar. Em suas mãos, ele carregava uma bandeja. Será que esse cara só estava trazendo comida? Então por que ele parecia tão estressado? O arqueiro anterior não havia demonstrado nenhum sinal de medo. Matriarca, desculpe interromper. Aqui está a comida que você me pediu para entregar hoje mais cedo. Sua voz tremia ao dizer isso. Nesse momento, ela o encarava como se ele tivesse cometido um crime grave por algum motivo. Esse olhar o paralisou, tomado pelo desespero diante da situação. Possivelmente estava acontecendo algo entre o ancião e a matriarca. 2. Eles estavam sozinhos em um quarto com a porta fechada. Normalmente, ela ficava escancarada. 3. Ele entrara sem bater, pois não devia fazer barulho. Tudo isso caso ela estivesse em profunda reflexão. 4. Ela havia matado membros, o que a irritou profundamente no passado. 5. Talvez ele a tivesse ofendido. Assim, ele entrara com a resolução de que talvez fosse morrer. Ora, tentara convencer outra pessoa a fazê-lo, mas ninguém tinha o desejo de morrer. Agora, talvez ele realmente fosse perecer. Mas foi então que seu olhar encontrou o do bondoso ancião. Aquele grande homem era a sua última esperança. O ilustre homem acenou gentilmente para ele. Olá! Que bom que você está aí. Estou morrendo de fome. O mais velho o convidou a entrar com uma voz amigável. Ele até manteve os braços firmemente em volta da matriarca, que se acalmou graças a isso. Naquele momento, um suspiro de alívio escapou do assassino enquanto ele relaxava. Ele sobreviveria. Ele tinha muita sorte de a anciã ser tão compreensiva. Sem hesitar, aproximou-se para entregar a comida fumegante. Seu aroma maravilhoso já se espalhava por todo o cômodo. Mas, de repente, ele detectou outro cheiro, que lhe embrulhou o estômago. Cheirava muito mal. Que diabos era aquilo? Ele teve a sensação de que havia um cadáver ali, abandonado para apodrecer. E não era uma decomposição recente, mas sim uma decomposição sufocante e onipresente. Inconscientemente, parou, mas se obrigou a continuar. Quanto mais perto chegava, pior ficava. Ele se sentia terrivelmente mal. O que era aquilo? Era a própria morte. Era demoníaco. Fosse o que fosse, ele precisava ficar bem longe daquilo. Mas então ele percebeu, horrorizado, que o cheiro vinha de seus dois superiores. Não, vinha do mais velho. Como? Por quê? Ele estava sentado ali casualmente, chegando até lhe dar um sorriso radiante enquanto gesticulava bem à sua frente. Pode colocar a bandeja aqui. Esse sorriso gelou o corpo do assassino por completo. Ele tinha que se aproximar tanto. O homem bondoso havia desaparecido. Tudo que restava era um monstro horrendo, que certamente o devoraria. O que ele deveria fazer? Deveria correr. Conseguiria correr. Deveria se matar. Você está bem? Parece pálido. A voz preocupada do demônio ecoou na sala.
Ele estava bem. Como poderia estar? Foi então que ele notou a ovelha. No canto, havia uma ovelha fofa, fugindo do demônio. Oh, Deus! Esse sim, ancião. Ele se obrigou a dizer, com a voz trêmula. Não precisa ter medo dela. Ela não escapará dos meus braços. O monstro deu uma risadinha, em tom de brincadeira. Ele teve que lhe fazer à vontade. O melhor que conseguiu foi uma risada nervosa. Será que ia bastar? Aquilo era uma loucura. A partir daquele momento, tudo que aquele monstro fizesse, ele copiaria. Essa era sua única chance de sobrevivência. Josh não conseguiu evitar encarar o homem estranho à sua frente. Por que ele ainda estava com tanto medo? Será que ele temia alguma retaliação da matriarca quando partisse? Diga, você não terá problemas com ele depois que eu me for, certo? Sumiram. Para onde? Vou escalar mais tarde. Ah, claro, não precisa se preocupar. Você não precisa se preocupar, ela o tranquilizou. Pronto. Então não fique tão estressado, tá bom? Josh falou gentilmente com o assassino. Ao ouvir isso, ele sorriu, mas era um sorriso digno de um cadáver em um filme de terror. Era tão grotesco, e ele parecia tão deformado. Era inacreditável. Nesse ponto, Josh simplesmente desistiu e esperou que ele terminasse. Levou uma eternidade, mas ele finalmente se agachou para colocar a bandeja no chão à frente deles. Mas, ao se levantar, suas pernas estavam tão trêmulas que ele perdeu o equilíbrio e tocou no grimório que estavam lendo. O efeito foi instantâneo. Assim que houve contato, o homem começou a vomitar um rio de sangue, que caiu sobre o livro. Mas, em vez de sujar as páginas, o sangue foi absorvido, não deixando nenhum vestígio. Espera aí, o livro estava atacando ele. Josh fez algo que jamais imaginou que faria. Deu um tapa forte no livro. Grimório ruim, recue. Uma nuvem de energia negra escapou do objeto enquanto suas páginas ondulavam. O assassino soltou um suspiro de alívio, assim como a ovelha no canto. O rosto do pobre coitado passou por tantas transformações. Alívio, incompreensão, entendimento, gratidão, admiração e, finalmente, adoração. Então começou a correr o mais rápido possível, deixando para trás a bandeja da refeição. Essa é a reação comum ao ver isso. Mesmo assim, você está segurando, sem nem se mexer. Você está envergonhando toda a Liga dos Assassinos. Ainda assim, ele viu algo que não deveria ter visto. Ela abriu a boca, pronta para lançar um ataque sônico na direção dele. Josh balançou a cabeça. Não precisa. Continue lendo. Ela pareceu hesitar por um segundo antes de finalmente soltá-lo. Assim, a sessão de leitura recomeçou, durando alguns dias. Tem certeza de que não quer ficar mais tempo? Ler o mesmo livro mais uma vez. Não se preocupe comigo. Você deveria se preocupar consigo mesma. Você tem muito trabalho a fazer. Josh deu uma risadinha ao se despedir da matriarca. Ao redor, havia assassinos que o acompanhavam com olhares reverentes. Todos eles tinham ouvido as histórias daquele assassino com a bandeja de entregas. A matriarca queria matá-lo, e o ancião a convenceu do contrário. Aquele cara também contou como a aura do ancião durante o treinamento foi suficiente para assustá-lo a ponto de fazê-lo vomitar sangue. Só a aura. E tudo por engano, já que ele estava treinando diligentemente. E quanto ao livro? Ninguém tinha ouvido falar dele. O cara não era tão burro. Ele sabia que ia morrer com certeza se começasse a falar demais. Eles fizeram uma reverência respeitosa enquanto observavam o homem que havia domado a temível matriarca partir. Ora, eles jamais ousariam se tornar amantes dela, então o respeitavam profundamente. Quanto ao relacionamento deles, não era nada disso. Eles simplesmente estavam treinando bastante. O manual continha muitos conceitos interessantes sobre como usar aquela energia escura. A mais interessante era algo que ele havia treinado diligentemente até conseguir aplicar a intenção de matar, trancar. Era semelhante a deixar uma marca no alvo, algo que ele já havia feito no passado. A diferença era que se aprofundava mais no assunto.
Por exemplo, descrevia um movimento chamado Passo da Morte. O que fazia era consumir a energia vital de alguém para diminuir a distância até o oponente. Era semelhante a um teleporte que só funcionava em curta distância e não era 100% mágico. No entanto, ele não conseguia entender como eles sequer possuíam tal conhecimento. O Grimório datava de antes mesmo da torre existir. Isso significava que a magia já estava presente no mundo antes daquele evento insano. Na saída, um dos assassinos o abordou. Ancião, quero que saiba que, não importa o que aconteça no futuro, sempre estarei ao seu dispor. Você salvou minha vida. Josh simplesmente assentiu com a cabeça, reconhecendo-o, e o fez assinar um contrato de escravidão enquanto isso. Por que não? Então chegou a hora de voltar para a torre. Ele se dirigiu para o próximo andar, passando por seu orc. O rei dos orcs ainda estava agachado no posto de guarda-costas daquele ali, para grande desespero do homem. Seu animal de estimação abriu a porta, agora vestindo um smoking de aparência extravagante que lhe conferia um ar cavalheiresco e refinado. Ele também usava um capacete que o fazia parecer com aquele grupo de DJS. Que roupa é essa? Você começou a se interessar por música ou algo assim? Bem-vindo de volta, mestre. Este é o meu novo plano para poder andar entre os humanos. Veja o capacete. Assim, eles não vão adivinhar que sou um orc. Tenho usado ele para coletar informações. Coleta de informações? Que tipo de informações? Estou tentando investigar a sociedade humana. Há uma coisa que ainda não consigo entender. Os humanos parecem venerar os fortes à primeira vista, mas a maneira como avaliam essa força é muito inconsistente. Não é como se fosse fácil avaliar uma coisa dessas, para começo de conversa, comentou Josh. É isso mesmo. Você só precisa lutar. O poderoso orc assentiu sabiamente. Claro. Quanto tempo levaria para organizar um torneio que envolvesse toda a humanidade? Tempo demais. Conhecendo os humanos, eles iriam discutir infinitamente sobre as regras de qualquer maneira. Ótima ideia, mas chegou a hora de partir para a escalada. Então, preparem seus traseiros verdes. Ei, você deveria saber disso, mestre. Um orc está sempre pronto para lutar. Mas logo ele teria que engolir suas palavras. Nota da autora: o que vocês acharam dos últimos capítulos em termos de qualidade? Estou tão imersa na escrita e tão cansada que já nem sei mais o que dizer. Não quero escrever algo ruim, mas também não quero parar. Capítulo 370 Andar 25 Parte 1 Um jogador e seu companheiro entraram na torre, de alguma forma. Josh não tinha certeza de como aquilo era possível. Afinal, aquele andar só podia ser percorrido sozinho. Parecia que ele podia levar aquele orc NPC amigável junto por algum motivo. Ele tinha se certificado de comprar um arco e várias pílulas de cura para o personagem. Bem-vindo ao 25º andar do inferno. Missão: derrote o Blatagriff. Como é que é? Blata quê? Josh não tinha a mínima ideia do que diabos era aquilo. Mestre, este não é o inimigo comum do 25º andar. Parece que ele mudou. Isso é uma má notícia. O orc grunhiu. Seria por causa da dificuldade? Ou talvez tivesse mudado devido à última atualização. De qualquer forma, eles precisavam ficar atentos. O ambiente ao redor era escuro, e eles se viram em cima do que pareciam ser pilares enormes. Ao redor, havia um abismo escuro e assustador, tornando aquele lugar um péssimo andar para invocar o pesadelo. Os dois examinaram cautelosamente os arredores. De onde viria o perigo? Boa sorte, você vai precisar. TCH, Torre Atrevida, resmungou Josh. Sorte? Guerreiros fortes não precisam disso, ah. O orc gargalhou. Mas um segundo depois, ambos voltaram sua atenção para o vazio. Um som começou a ecoar. Era uma mistura de um bater de asas com um zumbido. O que poderia ser? Quanto mais tempo esperavam, mais alertas ficavam. Estava chegando perto. Estavam perfeitamente preparados para a criatura, ou pelo menos era o que pensavam.
Quando finalmente apareceu, ambos soltaram um suspiro de choque. Que tipo de aberração é essa? Parece tão desnecessário. Eles finalmente entenderam o que era um Blatagriff. Não era bonito, não fazia sentido e tinha características extremamente estranhas. 1. Era brilhante e preto. 2. Possuía inúmeras asas. 3. Possuía uma carapaça de quitina. 4. Tinha penas e uma protuberância estranha. 5. Possuía um bico repleto de mandíbulas afiadas. Essa coisa era uma quimera entre uma barata e uma águia. Qual era o sentido daquilo? Já existiam baratas voadoras. Mas mesmo assim, essa coisa era assustadora pra caramba e gigantesca. Sua envergadura era do tamanho de um campo de futebol, uma mistura de asas emplumadas, transparentes e coriáceas. Gerava um vendaval enquanto circulava o pilar onde estavam, observando com seus olhos de águia o que considerava alimento. Mestre, eu detesto o jeito como está nos encarando. Então pare de enrolar e atire logo nisso. Josh deu uma risadinha enquanto pegava seu arco. Sem perder tempo, ele prontamente puxou a corda do arco e disparou uma flecha feita de mana, aprimorada com a sua própria e com uma forte intenção assassina. O projétil voou rápido e certeiro, mas ainda assim errou o alvo. TCH, essa coisa voa de forma tão imprevisível quanto uma barata e tem a visão de uma águia. Caramba, ela seguiu a flecha com o olhar e desviou dela facilmente. /script O rei orc seguiu o exemplo, e ambos lançaram uma chuva de morte sobre a criatura. Infelizmente, ela estava longe demais para sofrer qualquer dano. Mestre, o que faremos se isso nunca acontecer? Nós morremos, afirmou Josh com naturalidade. Ele sempre conseguiria escapar com seu cinto dimensional, mas sua vida útil se esgotaria se ele não pudesse mais escalar. Mestre, podemos ser menos sombrios. Desculpe, mas não posso me dar ao luxo de morrer agora. Vou reconstruir meu exército e destruir esta maldita torre. Ele rosnou. É mesmo? Acho que não tem jeito. Josh se virou para o inimigo, emanando pura intenção assassina. Venha cá, seu inseto pássaro idiota. Ele gritou com força. Isso foi o suficiente para desafiar a criatura orgulhosa. Com um guincho, ela voou por cima. Guinchado. A criatura nem sequer se atreveu a se aproximar. Tudo que fez foi voar por perto, abrir algumas de suas asas, que antes estavam dobradas, e atirar pedras neles. Eles se esquivaram rapidamente, aproveitando o tempo para contra-atacar. O som de seus arcos ecoava por todo o reino. Tvang! 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 Uma chuva de flechas atingiu a criatura, fazendo-a gritar mais de raiva do que de dor. Mas pelo menos conseguiram infligir-lhe algum dano. Mas, de repente, o orc começou a tremer, aflito. Mestre. As pedras estão se movendo. Não vejo nenhuma pedra se movendo, mas sim, provavelmente deveríamos fazer algo a respeito. Josh deu uma risadinha. O que pareciam ser grandes pedras eram, na verdade, insetos enrolados. Mas agora, eles estavam se abrindo, revelando baratas com pernas afiadas como garras e uma estranha mistura de bico e mandíbulas. De qualquer forma, todos eles podiam voar e atacaram com uma velocidade incrível. Essas coisas eram muito traiçoeiras. Josh desviou apressadamente com todas as suas forças, mas elas eram mortais. Arre! Morram, seus insetos covardes! Rugiu o rei orc enquanto continuava a brandir seu martelo com força. Mas mesmo quando entrava em contato com os insetos, apenas os empurrava. Ele mal conseguia esmagar alguns de cada vez. O pior era que a cada investida perdia um pouco de carne, sua pele verde ficando cada vez mais ensanguentada. Cuidado! Gritou Josh enquanto ia salvá-lo. Ele era simplesmente muito mais adequado para essa tarefa. As aberrações arrogantes investiram contra ele, apenas para terem uma surpresa incrível. O plano delas era usar a superioridade numérica para intimidá-lo, mas ele alteraria sua arma de metamorfose para se igualar ao número delas.
Se ao menos eu ainda tivesse minha armadura e a força de antes, resmungou o orc. Isso só significa que você terá que ficar mais forte. Mas então ele percebeu algo pelo canto do olho. TCH está voltando. Eles estavam lidando bem com essa onda, mas o que aconteceria com uma segunda ou terceira? Eles seriam sobrecarregados em pouco tempo. Temos que derrubar as asas dele, aquela que ele levanta quando usa essa habilidade, explicou Josh. O orc assentiu com a cabeça, sombriamente. Ainda havia o problema da névoa de insetos. Como eles iriam mirar em tais circunstâncias? Foi então que ele tomou uma decisão. Mestre, eles parecem atraídos pelo cheiro de sangue. Vou correr enquanto você cuida do ataque. Vamos fazer isso. O orc se preparou para se sacrificar heroicamente. Pare. Vamos aproveitar isso. Josh assinou com a mão e, de repente, o rato apareceu. O orc olhou para Aquilo, perplexo. Que diabos havia de errado com Aquilo? Porque estava apenas encarando o vazio. Mestre, acho que há algo errado com... não se preocupe. Parece sempre morto. Agora, enfie suas roupas ensanguentadas na boca dele. Ordenou Josh enquanto continuava a se defender. O orc ficou completamente perplexo, mas mesmo assim obedeceu. Que vantagem teria? As criaturas voadoras simplesmente atacariam o rato em grupo e o devorariam vivo, certo? Alguns segundos depois, o feito estava consumado. Josh assentiu com a cabeça, satisfeito, antes de pegar um graveto. Iria brincar de buscar com o rato para espantá-lo. Mas foi então que sua mão começou a brilhar em roxo, com a luz penetrando lentamente no galho. O orc só conseguia olhar, impressionado. Aquele homem não tinha tanta mana assim, mas por que parecia tão especial? Possuía uma aura insondável, como se nada pudesse destruí-la. O que aconteceu a seguir o surpreendeu ainda mais. Começou a crescer grama no galho, não apenas um pouco, mas uma quantidade enorme. Então, lentamente, tomou uma forma humanoide, muito vaga, enquanto a criatura se curvava perante seu mestre. Em seguida, aparentemente compreendendo sua vontade, começou a trabalhar. Tentáculos de grama se estenderam, agarrando o rato, e então, começou a agitá-lo violentamente. Estava usando como se fosse uma bandeira, com ele tremulando ao vento. Ao sentirem o cheiro de sangue, as criaturas investiram contra ele. O orc só pôde oferecer uma oração silenciosa à pobre criatura que fora sacrificada tão facilmente, não que ele se importasse. Afinal, melhor ela do que ele. Só não tinha certeza de quanto tempo isso lhe daria. O rato estava agora completamente invisível, cercado por uma infinidade de insetos. Mas ainda estava vivo. Mesmo depois de alguns segundos, não se abaixava. Como isso era possível? Foi então que Josh cutucou de leve. Pare de ficar aí parado como um idiota e comece a atirar logo. Nem mesmo você, no seu auge, conseguiria encostar um dedo nele, explicou ele. O quê? Exclamou o orc, chocado. Aquele maldito rato morto era mais forte do que ele no auge de sua forma. Que tipo de besteira era essa? Ele não conseguia acreditar. Mas não podia, vendo a seriedade no semblante de Josh. Assim, ele só conseguiu pegar seu arco, ainda em choque. Assim começou uma luta incrível, porém tediosa. Arqueiro vs Blatagriff. Tvang. Tvang. Grito. Tvang. Tvang. Grito. Tvang. Tvang. Sempre que um deles passava por perto, trazendo mais criaturas como suas, eles continuavam atirando. Mas cada dano causado tinha um preço alto. A essa altura, havia tantas criaturas que a dupla rato mais galho não conseguia mais atraí-las. Eles eram como dois caras tirando uma pausa relaxante em uma colmeia. Spoiler. Não era nada relaxante. Josh até precisou invocar o pesadelo para fazer o pouco que podia para ajudar. O pobre cavalo estava enfrentando seu pesadelo. Para os cavalos, moscas já eram um problema por causa da falta de mãos. Isso era ainda pior. A criatura encarava seu mestre com raiva, pensando se não deveria simplesmente chutá-lo do pilar. Contanto que ele morresse, o sofrimento acabaria, certo?
mas resistiu à tentação, pois queria viver. Pareceu uma eternidade enquanto cada parte de seus corpos era mordiscada constantemente, mas finalmente conseguiram derrubar algumas asas. Por sorte, parecia que eles haviam desativado sua capacidade de arremessar outros irmãos. Mas agora estava se aproximando, parecendo tão mortal e insano como sempre. Status do partido, Rato, ainda balançando. Branch, ainda acenando. Pesadelo, ensanguentado por todo o corpo. Rei Orc, nem sinal de verde, apenas sangue. Josh, ainda com uma aparência relativamente boa, mas irritado pra caramba.